Olá pessoas, videozinho rápido sobre democracia, mas basicamente o surgimento da democracia. Esse termo, essa forma de governo vai surgir nas cidades-estados gregas. Para ser considerado uma cidade-estado, aquele território ele tinha que ser autônomo, além de autônomo, ele tinha que ser autossuficiente. Então, assim, quando nós vamos falar sobre o surgimento da democracia nas cidades-estados na Grécia, nós vamos falar também de uma área chamada Atenas. Tá? A Atenas ela é conhecida como o berço da democracia. Então, assim, sua etimologia, ou seja, a origem da palavra, ela vem da junção de dois termos, que seriam demo, povo, e cracia, que seria governo. Então, basicamente, a democracia seria o mesmo que poder do povo ou governo de muitos. Quer dizer o quê? Que muitas pessoas iriam opinar e essas muitas pessoas serão ouvidas quando quisessem ser resolvido algum tipo de problema. Então vamos lá. Se é poder do povo, quer dizer que o povo tem o poder de governar. Ou seja, o povo tem o poder de escolher e de opinar sobre o que está acontecendo. Daí nós vamos aqui. É impressionante quando eu estou gravando qualquer coisa, sempre vai ter algum problema, sempre vai surgir alguma coisa. Então, o governo do povo. De acordo com a classificação feita por Aristóteles, ele vai colocar essa questão da democracia como o governo de muitos, que vai ser diferente, por exemplo, da monarquia, onde é o governo de um só. E também vai ser diferente, a democracia vai ser diferente da aristocracia, que seria um governo de nobres, de pessoas bem-nascidas. Então lembra, democracia é o seu poder, é o poder que emana do povo. Este agora tem direito de opinar e de resolver o que é melhor para vocês, para você. A democracia clássica, que é o que nós chamamos de democracia da Grécia Antiga ou a democracia ateniense, ela vai estar fundada na participação de todos os cidadãos. Por exemplo, nós teríamos uma democracia direta, onde, se eu quero dizer assim, eu quero que tenha energia na nossa cidade, então vamos votar sobre isso. Então todos os cidadãos eles iriam para uma ágora, o que nós vamos chamar de praça pública, e lá alguém perguntaria: o que vocês acham da ideia X? E as pessoas todas que estavam lá, todos os cidadãos, eles iam opinar para sim ou para não, ou trazer uma nova perspectiva, uma nova ideia. Só que quando eu digo para todos os cidadãos, nós temos que entender quem eram estes cidadãos, pessoal. Porque o cidadão naquela época só era considerado cidadão os homens, primeiro, tinha que ser homem, livre, ou seja, não poderia ser um escravo, não poderia ser um servo, que era considerado cidadão. Então, homem acima de 20 anos e que tivesse pai e mãe ateniense e que fosse livre. Assim, se fosse livre, mas fosse pobre, de marredeci, também não teria grandes direitos a esta democracia. Por mais que a gente entenda a democracia como o poder do povo, lá na Grécia Antiga nós vamos ter basicamente como poder do cidadão. Só que nós temos também que entender quem é este cidadão. Então lembra, homens bem-nascidos, livres, filhos de pai e mãe ateniense. Ou seja, só nessa brincadeira aí você já excluía cerca de 80 a 90% da população. Quem é que vai instituir essa forma de governo? É bom a gente começar a pesquisar o Clístenes, pessoal. Digamos que o Clístenes ele é considerado o pai da democracia. Clístenes é o pai, mas quem tornou a democracia um caba macho pra caramba foi o Péricles. Ou seja, o Clístenes cria,
mas o Péricles ele vai ser responsável pela consolidação da democracia. Então vamos lá. Em 504 a.C., Clístenes ele chega ao poder e ele propõe reformas políticas. E estas reformas políticas, elas vão sempre colocando o povo para ter mais uma autonomia dentro do sistema de governo. E é nesse momento que vai se instituir o regime democrático em Atenas. Agora olha como é legal isso aqui. No mesmo momento que se cria o regime democrático, se cria também o ostracismo. E o que seria esse ostracismo? É uma lei que vai prever o banimento, ou seja, eu vou expulsar as pessoas que ameacem a democracia. Ou seja, a democracia é o poder do povo, só que o povo não pode ser contra a democracia. Só lembrando, nesse ostracismo, pessoal, a pessoa que tivesse algum tipo de discurso contra a democracia, esta pessoa seria expulsa, mesmo se ela tivesse uma terra que fosse dela, ela seria expulsa, ela não teria direito a nada do que era dela, pelo menos durante 10 anos. Durante esses 10 anos, a pessoa não teria direito na sua terra. Já o Péricles, ele vai trazer uma nova roupagem na democracia. Ele vai ser o responsável pela consolidação da democracia e ele vai trazer as novas vertentes da democracia. Primeiro, ele vai trazer esse novo termo, que é o que? A isonomia, pessoal. Isonomia quer dizer o quê? Igualdade de todos perante a lei. Não temos ricos, não temos pobres. Todos são iguais perante a lei. Ele também vai trazer a isegoria. Lembrando, a isegoria quer dizer que é a igualdade de direito ao acesso à palavra. Ou seja, não é somente o grupo A que pode falar quando nós formos para a praça pública. O grupo B, o grupo C, o grupo D, dentro daquela perspectiva. O grupo A, B ou C sendo dentro do grupo de homens nascidos em Atenas e pessoas que tinham um poder aquisitivo legal. Então, assim, nós vemos que é uma democracia, mas é uma democracia um pouco fechada. Quando a democracia nasce, ela é um pouco fechada, tá? E o Péricles, ele também vai trazer a isocracia, que é a igualdade de participação no poder. Gente, isso é show. Tá? Então, lembra, isocracia é quando todos podem participar, todos têm poder de voto, poder de fala e todos têm os mesmos direitos perante a lei. Então, Clístenes, ele, com as reformas políticas, ele institui a democracia em Atenas, mas o Péricles é que será o responsável por consolidar. Como sempre, as nossas referências, além do livro didático História, Sociedade e Cidadania, tá? E o História das Cavernas ao Terceiro Milênio, de Patrícia Ramos. Nós também temos Sociedade e Cidadania, que é o do Alfredo Boulos Júnior. Até a próxima!